Voltamos hoje com o programa Atualidade em Entrevista, e o programa hoje melhor. Lideranças que eu julgo importantíssimas para a nossa região, o Adão Cleito, deputado estadual, e o Miguel, candidato... Não, ainda não, né, Miguel? Não é candidato, só ex-prefeito, dá para ser assim, e o Barata, líder aqui da nossa cidade. Depois eu vou explicar por que eu ia chamar o Miguel de candidato. Mas nós vamos tratar hoje de um assunto que é o do momento, as candidaturas à eleição geral, agora dia 2 de outubro. E hoje nós contamos aqui com o Adão Cleito. E eu vou passar, vocês me perdoam os dois, eu vou passar primeiro para o Adão Cleito, para que ele se apresente para quem não o conhece, porque a nossa TV, ela pega de Encruzilhada, Rio Pardo, vai a Triunfo, General Câmara, Canoas, Porto Alegre. Nós temos 14 municípios onde a atuação da Tubarão. Deixe que o Adão Cleito se apresente, candidato a deputado estadual. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui e, em especial, uma boa noite à comunidade que nos assiste através da TV. Eu sou o professor Adão Cleito, professor, advogado, atualmente estou vereador em Butiá e estamos aí numa caminhada para ver se a gente consegue agregar a confiança das pessoas e possamos trazer algo para a nossa região, desde muito abandonada. Então, este é o propósito do professor Adão Cleito neste momento. Prefeito Miguel, chamar prefeito 3 vezes em Minas do Leão, a gente já se acostumou. Prefeito Miguel. Bom, meu muito boa noite e cumprimentar aos telespectadores aí do programa, dizer que é uma honra estar participando aqui contigo, com o Barata e com o Adão, que hoje aí está nessa empreitada de concorrer a deputado pela região carbonífera, representando Butiá, enfim, tantos municípios aí da nossa região. E dizer que da importância, né, que acho que essas candidaturas que ao longo das eleições vem amadurecendo, né, ao longo do tempo, né, Adão, a importância que é a região ter um representante. Eu confesso que quando estava no meu 3º mandato de prefeito de Minas do Leão, eu planejei e cheguei a pensar a concorrer, né, nessa eleição agora. Mas por motivos aí alheios à minha vontade, particulares e, enfim, que não vem ao caso aqui, acabei desistindo. Mas por entender da importância que é nós termos um representante, né? E um ex-prefeito sempre tem alguma, vamos dizer assim, uma bagagem política, né? Mesmo Minas do Leão sendo dos menores municípios da região, eu tenho a consciência disso. Por exemplo, municípios maiores como São Jerônimo, Charqueadas, um ex-prefeito de um município maior sempre tem mais potencial. Mas, enfim, eu acho que o apelo da região, ele também é importante. E nós temos aqui um exemplo, entre tantos exemplos, né, que nós tivemos aqui há poucos dias. Butiá, Minas do Leão já tinha ficado fora do projeto, né, da duplicação. Butiá estava no projeto. E por um voto, apenas um voto, o Estado deixou de aportar recursos aqui na duplicação da 290. Muitas pessoas, e o argumento de quem votou contra, dizia o seguinte: bom, o Estado não tem nada que colocar dinheiro em questões federais, tem que colocar dinheiro em estradas estaduais. O que é um argumento que deve ser considerado num primeiro momento, mas que não nos convence. Porque, afinal de contas, nós todos pagamos impostos, né? Nós circulamos aqui na 290 e hoje o movimento da 290 está igual à pré-pandemia, a 290 está saturada e precisa urgentemente de investimento. E por um voto, a Assembleia negou. Né? Por isso eu disse que no programa passado, se nós tivéssemos o Adão Cleito ou o Sargento Felício, o Adão Cleito está aqui hoje, na Assembleia, nós teríamos aprovado, faltou um voto.
Se nós tivéssemos É esse poder de articulação que a região não tem nesse momento. Se nós tivéssemos um representante da região, e nós temos voto para isso que nos deixa mais assim indignados até nesse ponto. E não é só isso, são várias questões que eu posso estar me alongando um pouco, mas acho que é importante a gente colocar. Não é questão de barganhar voto, nem de vamos dizer assim, negociatas, né, no mau sentido da coisa. É negociações transparentes, limpas. Existem votações na Assembleia que são de interesses do governo, que são muitas vezes, vamos dizer assim, antipáticas à população, mas existem momentos que um deputado pode apoiar o governo, sim, de maneira transparente, desde que aquele projeto seja antipático, mas que seja importante para a sociedade, mas que num segundo momento tenha compensações para a região. E isso os deputados estão cansados de fazer, apoiar certos projetos que são importantes, mas num primeiro momento não são compreendidos pela sociedade, mas para ter retorno, né? Para ter investimentos na região que nós não temos até hoje. E é isso que nos falta. Né? E é isso que nos falta, uma liderança, nos falta essa representação. E a região carbonífera, terminando já o meu raciocínio, ela, infelizmente, nesse sentido, ela é muito próxima de Porto Alegre. Então, todo mundo vem aqui beliscar voto. E nós não temos essa consciência, ou não tínhamos, enfim, mas nós temos que criar essa consciência que, independente de estar perto de Porto Alegre, os que vêm aqui, eles não vêm nos representar. Eles vêm dar uma beliscada, como eu falei na votação aqui da região. Né? Eu vou chamar o Barata, fazer a tua apresentação, né? Mas não é necessário, estou brincando com o Barata, para nós fazermos a primeira parte aqui, sim. Cada um deu o seu pitaco, e nós vamos entrar mesmo na questão do deputado estadual. Sim. Bom, eu quero agradecer a presença aqui do Miguel, ex-prefeito de Minas do Leão, nosso candidato Adão Cleito, e é um prazer aí, o programa está pegando, a gente sente até quando chega no mercado, a coisa está funcionando. Mas pegando um gancho aqui do Miguel, quando tu disseste, Miguel, do voto Minerva, que a comunidade e o cidadão daqui de Butiá, Leão, região, tem que pegar e botar na cabeça que nas eleições passadas, principalmente, tá? Quem é que fazia palanque aqui na 290? Quem é que se deitava na faixa, que era fazendo movimentos e movimentos? Porque a realidade é o seguinte, o PT, ele é contra tudo. Se tu for analisar hoje, todas as leis que foi para favorecer o trabalhador ou melhorar a vida de alguém, o PT votou contra. E quem votou os votos Minerva, principalmente, de pegar e hoje a 290 não está duplicada hoje, pode ver, tem votos do outro partido, mas principalmente do PT, daqueles que faziam a palanque no retorno de Butiá, Pantano. Então, o que eu quero, nós temos que pegar e botar na cabeça da nossa comunidade, chega de esmola, a hora é agora. E aí nós vamos entrar num detalhe, Miguel, e até tu com a tua experiência que tu tem aí, como diz o Sérgio, nós vamos debater aqui, fazer um bom programa, que é por que o deputado estadual e qual é a chance que temos de botar um deputado estadual para essa região. E é isso que eu quero debater contigo, porque política é números, é cálculos. Não é uma ciência exata, mas ela, 90% chega lá. E hoje eu debato aqui, a gente vem discutindo que a hora é agora. Se nós deixar passar agora, e até dizia aqui, muitas vezes em Minas do Leão, Miguel, eu achei que tu, depois da tua administração que tu fez lá, era a tua hora também, né? Mas respeitando a tua opinião. E agora nós temos a nossa vez. E eu acho que a nossa vez agora, vamos debater aqui, como o Sérgio disse, eu acho que se nós deixar passar essa hora aqui agora, eu calculo que só daqui a 100 anos para nós chegar lá. Tu falaste uma coisa importante, questão de números. Já nas eleições anteriores, era mais fácil se eleger para um partido, PTB, por exemplo, do que o próprio PT e o PP, né, precisavam de um coeficiente eleitoral maior. Mas eu quero deixar para os dois agora, o Miguel e o Adão Cleito. Por que para os dois? O Miguel foi prefeito 3 vezes em Minas do Leão. O Adão Cleito é candidato a deputado estadual. Eu pergunto para um prefeito qual a vantagem de ter um deputado estadual e pergunto para o candidato a deputado estadual o que ele pode fazer para o município. Deixo para o Adão
primeiro? Não sei se Ou não sei. Bom, a princípio, quando a gente pensa, e nós temos que ter uma visão macro. Hoje aqui eu não represento o Butiá, mas eu represento a região carbonífera. E a cada um dos prefeitos, a cada um dos parlamentares que puderem chegar até nós na Assembleia Legislativa, com certeza ao nosso gabinete, trazendo as suas demandas, tanto municipais como supramunicipais, né, que envolvam a região, que hoje a gente não tem. E essa proximidade se faz necessária. Cada vez que o Miguel é conhecido, sabe onde eu moro, sabe de onde eu venho, e acredita no meu trabalho e vai até mim, enquanto deputado estadual, e eu tenho essa proximidade com a região, com certeza os caminhos vão ser facilitados nesse sentido de articulação política. A política do bem, a política boa, a política lícita, aonde houver a possibilidade do deputado articular em prol da sua região. E é isso que nos falta hoje. Muitos vêm aqui, e aqui a gente não quer levantar bandeiras, não quer levantar o nome das pessoas, mas a nossa região, ela serve como escora de alguns deputados que fizeram da política como profissão e que não tem esse compromisso com a população. Enquanto nós temos um deputado que só pensa em si, no seu bolso, no seu umbigo, no seu, vamos usar uma expressão chula, no seu curral eleitoral, e busca na região carbonífera apenas aqueles votos complementares para se manter no poder, nós vamos estar estagnados. Nós temos que ter uma pessoa que acredite na região, que saiba do trabalho sério do Miguel e dos outros prefeitos, por exemplo, e que aposte nas ideias de desenvolvimento da região e que esteja junto lá. Em todas as demandas, não só do Miguel individualmente, mas coletivas da região como um todo, e nós tivemos há pouco tempo, inclusive, da questão da mina Guaíba, que hoje nós estamos com ela arquivada dentro de uma gaveta por falta de articulação. Não tinha deputado da nossa região que saiba da necessidade, da importância do carvão para essa região. Mas tinha muitos deputados. A Luciana Genro, por exemplo, ela é sempre contra tudo, que estava lá votando contra. Mas, Miguel, interrompi um pouquinho o Adão, mas sentiste falta nesses 3 mandatos como prefeito de Minas do Leão de um deputado da região? Não tenha dúvida, né? É de fundamental importância, porque quem está à frente do executivo do município sabe muitas coisas que, vamos dizer, a população não acompanha diariamente. São assuntos quase que corriqueiros, né? Que são tratados e que são importantes. Sem falar a questão macro, né, de todos esses projetos que ficaram aí engavetados ao longo dos anos. Nós nesse tempo todo aí, nós não conseguimos, ao menos, pavimentar um trecho de RS ou de BR, ou entre São Jerônimo e Ratos ali, né, que são 6 quilômetros. Nós conseguimos ao longo desse tempo aí, agora, eu não vou fazer propaganda aqui, mas eu tenho que falar a verdade. O tempo que eu fui prefeito e fui presidente das MURIC, quando eu fui o único prefeito da região carbonífera na época que não fui para a reeleição. Então, como eu não ia para a reeleição, eu tinha sido presidente das MURIC no 3º ano. Acabei sendo no 4º ano em função dos impeditivos dos outros prefeitos. E também fui presidente do consórcio, pelo mesmo motivo. Nós tivemos uma luta na época, o último mandato dos prefeitos anteriores foi o mandato da Covid. E a Covid, no ano de 2020, não tínhamos... Tu passou por essa triste experiência, né? Sim. Nós não tínhamos vacina, nós não tínhamos tratamento e não tínhamos leitos de UTI na região carbonífera, né? E conseguimos, através do governo federal, né? Através do governo federal, um aporte aí que hoje, no Hospital de São Jerônimo, que hoje está até hoje, melhor dizendo, servindo a região. E esse é um de tantos motivos que eu te falei anteriormente, que eu acabei não concorrendo a deputado. Eu tive problemas particulares, pessoais, bem importantes, que me impediram até mesmo de pensar numa reeleição, e outros problemas que não vêm ao caso, mas também a questão do meu partido, o Partido Progressista, está no governo do Estado. E eu, Miguel, cidadão Miguel, né, não concordei, né, naquele momento
do nosso partido fazer parte do governo. Por entender que, se nós tínhamos um candidato a governador, que temos hoje, que é o Luiz Carlos Reis, que já tinha se lançado há mais de um ano, nós tínhamos que sair do governo. Nós teríamos, por uma questão ética, né? E por questão política também, porque... Coerência, né? Coerência. Eu cheguei a falar, eu faço parte do executivo do partido, eu cheguei a falar no executivo, mas como eu faço uma pergunta, que tem vários prefeitos. Se um partido que é coligado com vocês lá no seu município lança candidato a prefeito, o que vocês fazem? O cara lá levantou o dedo e disse, exonero. Pois é, sim. É o que nós temos que fazer. Se nós estamos num governo que nós estamos lançando um candidato, é sinal que não nos serve. Ou que nós temos uma alternativa, né? E essa alternativa, ela ficou totalmente comprometida, no meu entender. O senador Luiz Carlos Reis, eu já votei ele para deputado federal várias vezes, é um grande defensor do agronegócio, um homem de coerência, de trabalho, mas que se prejudicou. A sua candidatura foi prejudicada porque nós não podíamos fazer oposição consciente ao governo do Estado. Não aquela oposição destrutiva, né, que foi falado aqui, que é contra tudo. Mas vamos votar o que é importante e vamos deixar o que a gente não concorda de lado. E isso aí prejudicou, no meu entender, a nossa candidatura e prejudicaria a minha, se eu fosse candidato. Por quê? O meu discurso seria contrário, seria de alternativas. E o que a população, o que o eleitor entender? Mas se eu estou no governo, teu partido está no governo, o que tu está aí, né? Então, isso também tem essas questões aí de coligações que às vezes nos deixam um pouco inibidos. Mas, afinal de contas, a região carbonífera, ela tem que ser maior que tudo isso. Sim. Porque nós temos votos para eleger 2 deputados. Nunca conseguimos eleger nenhum. Mas essas questões partidárias, elas têm que ficar um pouco fora nesse momento. É óbvio que nós temos aí ideologias que eu, particularmente, como político, por mais que seja da região, eu não voto. Eu sou bem sincero em falar. Quem é da esquerda nunca levou meu voto e nem nunca vai levar. Essa esquerda que nós vemos aí trabalhando nesse sentido, votando contra a duplicação da 290, porque lá o chefe deles, alguém lá disse que era para votar contra, né? Então, desses 120 mil votos que nós temos na região, nós temos ali uma parcela que nós temos que considerar que é da esquerda, e é legítima, é da democracia. Sim. Mas existe uma outra parcela, que é a grande maioria, que é o centro, né? Que é o bom senso, que é onde pode ser trabalhado em cima disso aí, né? Bom, isso aí nós vamos discutir no próximo bloco, chegamos ao final desse primeiro bloco, e eu já vou abrir o próximo bloco, é contigo, o Barato, para dar seguimento naquilo que o Miguel está falando. Mas vamos rapidinho para os comerciais e eu já volto. Voltamos depois dos comerciais com mais um bloco do programa Atualidade em Entrevista. Hoje contamos aqui com a presença do candidato a deputado estadual Adão Cleito e do ex-prefeito de Minas do Leão, o Miguel Almeida, e o Barato. Como eu prometi, o Barato pode iniciar. Bom, a gente já vai partir para aquele que nem dizer para o Miguel, para vocês aqui. O professor Adão hoje, ele é um candidato, como ele disse, que vai representar todo o estado do Rio Grande do Sul como deputado estadual. Mas por que, Miguel, que eu dizia que política é cálculo? Que quando a gente pegou e foi na pré-convenção do PTB, a gente conversando lá e assistindo, os nossos deputados que tinha no PTB, que era em torno de, nós tínhamos 6 deputados, 5 saiu do partido. E tudo pessoas que tinham uma boa votação, certo? Então o que acontece? Acontece que nós estávamos analisando. E aí eu falei para o professor, eu digo, professor, se tem uma chance hoje, e chamei o nosso presidente estadual e conversamos com ele, o que tu vai fazer agora para fechar essa lacuna desse pessoal que saiu? Dizia ele, Barata, vou fazer o que tu fez em Butiá. Temos que concorrer com a nominata completa, certo? São 51 deputados estaduais, vou ter que botar os 51 deputados estaduais, que é para fechar aquela lacuna. Por que quando aqui, Sérgio, eu sou um ferrenho, e deixa eu chegar lá, e nós dissemos que a oportunidade hoje
e aí tu pode me corrigir também, Miguel, a chance quem tem hoje não é porque é melhor que ninguém, mas já frisando que nós temos, como se diz, um bom candidato para apresentar à comunidade, pelo trabalho dele, quem fazendo como vereador, tudo, mas acima de tudo é o seguinte, hoje dentro do PTB nós temos um deputado, certo? Aquele deputado, tá? A gente estava debatendo aqui, o primeiro deputado pelo partido entra com 95 mil votos, certo? Esse deputado, a tendência dele, como ele está concorrendo, a esposa é vice, a estrutura é em cima dele. O que acontece? Nós temos que brigar dentro do partido, não é pelo primeiro, e sim ser o segundo. Se o professor conseguir, e nós conscientizar a região carbonífera, como tu disse, que nós temos voto para eleger 2, certo? Cada um aqui de Butiá que liga para o parente em Porto Alegre, onde for, né, para a gente tentar chegar lá, porque se o professor Adão, no nosso cálculo, né, fizer 20 mil votos, 22 mil votos, ele é deputado pela nossa região, pelo PTB. Por quê? Porque o coeficiente de outros partidos é maior. Se ele estivesse disputando com, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, com Lara, com Kelly Moraes, com Sérgio Moraes, com essas pessoas, dificilmente ele ia entrar porque ele ia fazer 35 mil votos e eles fazem 50, 60, como já fizeram no passado. Então, é essa coisa que nós temos que pegar, meu Miguel, e conscientizar a nossa região carbonífera, que eu acho que essa chance que nós temos agora não podemos perder. Porque tu sabe, se tu fosse candidato, tu teria chance, seria um bom candidato também, né? Não é porque tu está aqui na tua frente, muitas vezes te encontrei até no banco, acho que tu tinha que aproveitar o vácuo, né? Porque pelo que tu fez em Minas Leão, mas lá tu ia disputar com, tu sabe, tu tinha gente boa de voto. Mas é como tu disse, tu tinha uma estrutura que tu ia sair de uma cidade que tu foi prefeito 2 vezes. E o professor hoje está dentro de um partido, que eu analiso, que ele tem o que mostrar, que vem fazendo um bom trabalho, né? Então, cabe a nós agora conscientizar essa região, que a nossa chance é agora. Deixa eu ver com o Adão Cleito. Concorda com o Barata, que no PTB está mais fácil? Sim, porque nós temos uma paridade entre todos os candidatos. Ninguém se sobressai hoje. Todos são bons candidatos, são bons candidatos. Uma boa nominata, mas não tem nenhuma estrela. Não tem alguém que se sobressaia por demais. Claro, temos o nosso presidente, que hoje é candidato à reeleição e com certeza já está reeleito, mas isso nos dá aporte dentro do partido para que a gente consiga colocar pelo menos mais um ou 2, porque a eleição também muitas vezes a gente se surpreende, né? Mas para que isso aconteça, eu preciso do apoio da região. E por isso que a gente faz esse trabalho de conscientização, que seja um trabalho macro, que a região não pense, é um candidato de Butiá. Não, eu sou candidato de Butiá, Arroio dos Ratos, São Jerônimo, Charqueadas, Eldorado, Barão do Triunfo, Dom Feliciano, Pantano Grande, Minas do Leão, Triunfo, General Câmara, dessa região carboquímica e Costa Doce, que nós somos 2 regiões, e Butiá integra também uma parte da Centro-Sul aqui e os outros municípios da Costa Doce, que nós somos esquecidos. E o PTB tem a sua abrangência em todos esses municípios. Nós temos o partido estabelecido em todos esses municípios e com certeza, se cada um de nós fizer a lição de casa, de falar para o parente, para o amigo, e nós, através das redes sociais, dos nossos círculos familiares, e isso é muito importante, porque a política hoje não se faz só no papelzinho, só no santinho, se faz na referência. O Barata conhece o Adão Cleiton, ele vai falar do Adão Cleiton para a irmã dele, para as primas, para os irmãos, para os cunhados, e esses vão multiplicar a ideia. Então o trabalho de multiplicação é muito importante. E os nossos candidatos são pessoas íntegras, são pessoas boas, mas não são estrelas. Então, se nós tivermos a possibilidade, o apoio da região, para fazermos um pouquinho mais de voto que os demais, todos esses votos desses colegas vão agregar para nós. E nós vamos chegar como 2º ou 3º do partido e integrar, com certeza, a Assembleia. Então, concordo. Política é número. Nós temos que pensar nos números também. E isso, neste momento, nos favorece bastante. Tanto que a candidatura só pode ser pensada e com bastante critério depois aceita, porque eu acredito nesses números. A gente tem que pensar nos números. Mas, para que esses números se tornem reais, concretos, preciso da população da região. Miguel, eu não sei se tu concorda com o pensamento do Barata e do Adão Cleito, mas eu sei que cada partido tem a sua realidade.
O PTB tem essa, me parece ser bastante óbvia, mas o PP, por exemplo, já tem uma diferença, até porque o coeficiente para o PP eleger hoje é maior do que o PTB. Mas não sei, tu concorda com esses números e essa posição do Barata e do Adão Cleito? Eu concordo, eu concordo integralmente e quero fazer uma observação até em cima do que foi falado. A gente vem falando aqui em candidatura e o meu caso particular, esse, dentro de vários motivos que me desestimularam a concorrer, foi um. Porque o Progressistas, que é o meu partido, o último deputado que entrou na última eleição fez quase 40 mil votos. O primeiro suplente fez 37, 35, se não me engano. Então, tu começa a fazer conta, né, Barata, e ver que a gente tem que saber, tem que ser realista. Jamais eu faria essa votação. Sim, sim. Dentro da região aqui, eu fui dentro do meu partido, fui presidente da Associação dos Prefeitos, enfim, a gente consegue ter alguma abrangência, mas não é em todo o estado. Então, dificilmente chegaria a essa votação. E para fazer, arriscar alguma outra coisa, teria que buscar uma outra legenda, o que também existe por tradição aí, familiar, e, enfim, por 3 eleições e partidários que nos acompanharam esse tempo todo, seria, eu não vou dizer uma traição, né, mas seria algo que não ficaria bem, acho que vou dizer, no currículo, né, de um candidato. Então, isso aí realmente foi colocado, é verdade. O PP, Progressistas, e o PMDB são os partidos que, pelo menos na última eleição, os candidatos tiveram que fazer maior número de votos. Provavelmente isso vai se repetir. Sim. Pelo que a gente vê os candidatos. Outros partidos, cada eleição é uma eleição. Por exemplo, o PTB, ele vive uma eleição, uma incógnita, né? Porque muitos deputados saíram. Então, qual é a luta do PTB? É manter esses votos que eram de outros deputados na legenda. Se isso aí for atingido, com certeza outros candidatos com menor votação terão chance, como foi falado aqui. O PL, que é um partido novo, que é o partido do presidente Bolsonaro, é um partido que pode algum candidato, em função está colado aí com o presidente, despontar e levar outros com menos votação. Pode acontecer também. Como também não pode, a gente não sabe, mas vamos dizer assim, a probabilidade de outros partidos em detrimento dos tradicionais, em se eleger com... Eu acho que o último, na eleição passada, entrou alguém no Democratas com... Lá em Pelotas parece que foi com 8 mil e pouco mil votos que entrou mais de 10 PP. mil votos. Né? Então, quer dizer, é uma votação que dá para a gente conseguir. Então, eu acho que dá para apostar, com certeza. O raciocínio está correto. E até para ajudar, Miguel, que a gente dá assim umas ênfases aqui, falando de município. Por exemplo, o professor Adão Cleito se elegeu no PTB, certo? Nós tínhamos uma nominata boa e coesa. E uma nominata completa, nós fomos completos, tinha até suplente. Até esteve aqui junto com nós, o Sargento Felício, quando eu disse para ele sabe disso, ele esteve conversando comigo e não acreditou. O Sargento Felício fez mais voto que o nosso suplente, que faltou 17 votos para nós botar 2, né, professor? E ele não entrou porque aí a sobra lá ficou com o PP, teu partido aqui em Butiá, que o Fernando entrou. Então esse é o cálculo. Tá? Pode, claro, não é uma ciência exata, mas tem 99% para dar certo. Agora nós temos que fazer a lição de casa. Né? Bom, o Adão Cleito, a gente teve exemplos em outras eleições, mais a nível federal, por exemplo, Tiririca fez aquela monstruosidade de voto, levou mais 6, 7 deputados. No tempo do Enéas fez aquele absurdo de votos. Teve deputado que se elegeu pela votação do Enéas com 123 votos, né? 1000 votos. Mas cortando o teu raciocínio, o partido Enéas não botou mais um deputado com 1 voto porque não tinha. Sim. Entrou todos. Todos. Se tivesse sido um candidato com 1 voto dele, teria sido eleito deputado.
Foi um fenômeno, né? E aqui no Rio Grande do Sul, pelo PTB, nós tivemos Sérgio Zambiase. Né? Não temos... Na última eleição teve o Coronel Zuco aí também. Sim, também. Sérgio Moraes, a primeira vez que foi deputado estadual, com 5.800 votos, para puxar na internet. No meu partido teve várias eleições, então deputada Maria do Carmo, que era do Jornal do Almoço. Ali, sim, também. Eu acho que levou 2 ou 3 deputados. Sim. E isso aí, não sei, pode favorecer, mas também pode prejudicar outros candidatos de outros partidos. Porque se eu colocar um com menor número de votos, pela legenda, eu me elegi com ela, entrei na carona do Sérgio Zambiase, por exemplo, mas ele tirou alguém do PP que fez mais votos do que esse do PTB. Por isso eu quero colocar, não é uma ciência exata, mas são números que se repetem a cada eleição. Está diminuindo essa questão do mais... Mas aí é a força da legenda do isso, partido. Pois é, aí que eu digo. Mas aí tu não tens um candidato que de repente tenha a preferência e que talvez tenha vindo com menos votos, mas ele é garantido, né, democraticamente pelo voto da maioria da legenda. Alguém que confiou naquele partido, na ideologia daquele partido, nas propostas daquele partido, para poder conduzir, se é no executivo ou se é no legislativo. Então, nós temos que ter esse olhar também. Às vezes, realmente, a minha quantidade de votos não é representativamente enquanto pessoa. Eu, professor Adão, talvez não tenha o número máximo de votos que o outro colega de outro partido teve, mas a legenda do meu partido, a ideologia do meu partido, o projeto do meu partido para o Estado do Rio Grande do Sul é de interesse. Teve um olhar que a grande parte da população observou e disse, não, eu vou com o PTB. E quero que alguém do PTB, que tenha este olhar do PTB, possa estar me representando. Aí, nesse momento, eu crio o corpo, a minha candidatura e até a minha eleição para ter legitimidade de estar no parlamento. Bom, eu não sei o que vocês pensam da questão de regionalização do voto. Eleição regional. Exatamente. Eu acho que o que o professor Adão Cleiton estava falando, eu concordo. Né? Porque a gente que está dentro da política, às vezes, enxerga um pouco diferente. Né? Por exemplo, muitas vezes acontecem essas questões aí, um candidato, até vereador, que é o caso local aqui, algum vereador se elege com 300 votos e outros com 400 fica fora porque a legenda do partido não elegeu um vereador. Num primeiro momento, e pode se parecer uma injustiça, e até de certa maneira ela é, mas se tu pensar em termos de ideologia, em termos de identidade partidária e dos partidos se fortalecerem, a maneira que foi tentada e não passou, felizmente não passou, os mais votados iriam entrar. Seria uma eleição majoritária para vereador, deputado. O que ia acontecer com isso? Os partidos iam perder a identidade. Por exemplo, é mais ou menos, isso é o mais ou menos, né? 30% vota na esquerda, 30% vota na direita e ali fica o meio termo, né? Mais ou menos assim. Ou a esquerda ou a direita sairiam prejudicados, porque aqueles 30% muitas vezes não estão representados naqueles, vamos dizer assim, nomes conhecidos, e isso facilitaria muito a concentração de poder dos partidos, né? E foi falado aqui pelo Adão, o curral eleitoral, né? Só se elegeriam aqueles fortes, aqueles que têm capacidade mas muitas vezes não seriam nem políticos, seriam jogadores de futebol, artistas, aconteceria muito disso. E já entrando na tua pergunta, eu sou favorável, eu defendo a ideia que foi já tentada, mas não prosperou, do voto distrital misto. Também sou. Ou seja, existiria a representação local, mas também existiria o voto, porque o voto distrital puro, ele deixaria muitos nomes, muitas lideranças de fora do processo. E o voto distrital, na minha opinião, ele é o mais coerente, porque regionalizaria a eleição
naquelas questões locais, né? Para o povo ter o seu representante mais perto, mais comprometido, mas teria também as questões maiores e nacionais com as grandes lideranças que teriam espaço para isso aí. Não deixaria ninguém desassistido. Exatamente. Todo mundo percentualmente teria representação. E uma das coisas também, aqui hora pegando um gancho, aproveitando aqui o professor, e o Miguel, e a gente, eu que concorri a uma eleição aqui, debatia muito e batia, e hoje eu vejo que é o país, é o Estado, né? E eu digo para o professor aqui, que seja prefeito, seja o deputado estadual, a prioridade das prioridades tem que investir na da qualidade da mão de obra e dar, como é que se diz, qualificar a mão de obra. Hoje no nosso país e no nosso estado, na nossa região, aqui mesmo, a gente tem debatido, né, professor? Há emprego, não tem qualificação de mão de obra. O cidadão regional, aqui da região, e até do estado, eu estava vendo agora esses dias, até a nível federal, o governo federal preocupado que vai ter que investir em qualificação de mão de obra. Hoje eu falo muito sim, trazer, né, professor, a gente discute, vou trazer emprego para a cidade, vou trazer empresa. Trazer uma empresa, antes de trazer a empresa, tem que saber qual é a função daquela empresa e qualificar a mão de obra para aquela empresa, não vir para cá e os nossos daqui só vão servir para abrir buraco e sentar a pedra. Não, nada contra, mas o resto vão ter que trazer de fora. São profissionais igual. Mas nós temos que preparar, né, professor, o quê? O eletricista, o mecânico, o frisador, o soldador. Não há mão de obra qualificada. E para isso aí, a gente sente, até o prefeito, foi prefeito, sabe? Isso aí cabe a quê? A um deputado estadual que está lá. O assunto está bom, mas eu preciso chamar os comerciais. É rapidinho, vem os comerciais aí, depois vocês já voltam para nós discutirmos, e tem tantos assuntos para discutir, mas tem um que eu faço questão que nós vamos trazer para a mesa agora, na abertura do terceiro bloco, questão da segurança. Nós tivemos um problema em Butiá e eu quero fazer algumas analogias com o que aconteceu na eleição para prefeito aqui em Butiá. Vocês vão recordar. Mas isso é para depois dos comerciais. Entramos agora no último bloco e eu quero discutir um assunto que é a segurança pública, mas eu não vou chamar o Adão Cleito, candidato a deputado agora, eu vou chamar o Barata, porque eu me recordo, na eleição para prefeito, no dia da eleição, houveram mensagens por WhatsApp, nas redes sociais, que envolviam o atual prefeito de Butiá, Daniel Almeida. E ele veio, inclusive, para mim, ele disse que era mentira, não sei o quê, mas nas várias manifestações do prefeito, ele citou uma coisa, que isso está gravado. Eu tenho a polícia de Butiá na mão. Não sei se vocês recordam disso. Ele disse. Eu tenho os prints, tudo. E aí, tivemos um crime e esse repercutiu mais, eu não sei porquê, mas repercutiu mais esse dessa semana passada. Por que isso? E se o prefeito tinha a polícia na mão, eu não entendi o que ele quis dizer na época, entendo muito menos agora. Bom, Sérgio, isso a gente conversou logo depois que terminou as eleições, eu estive aqui e a gente conversou na rádio, eu dei uma entrevista para ti, onde eu encaminhei esse processo também lá para o secretário de... Ranolfo era secretário de segurança, e encaminhei para ele, onde está ali todos os prints e aonde o prefeito atual dizia que a polícia a de Butiá tinha na mão. E ainda nós exigimos aqui que a gente fez um BO na época, e se não tivesse dado uma resposta para mim, eu poderia, como eu posso hoje, sim, eu posso dizer que o prefeito de Butiá, até prova contrária, ele tinha a polícia na mão. Porque eu fiz um BO. O prefeito está ali escrito. Eu fiz os prints. E eu, como fui atingido, que ele dizia que na época que ele sabia e poderia até mandar me matar, entendeu? E aí o que aconteceu? É aquilo ali que tu disse. Agora, essa semana que passou aqui, né? O que aconteceu? Mais 2 vítimas. Mas isso aí eu quero dizer pelo seguinte, não pode o prefeito ter várias posições sobre o mesmo assunto, porque a violência de Butiá, eu fiz a comparação no meu programa, na Rádio Atualidade, a violência em Butiá não é culpa da brigada, eu acho que é a incompetência do prefeito querer culpar a brigada, porque tem falta de efetivo. Não, Minas do Leão não tem 1/3 do efetivo de Butiá, e lá não tem
os números que nós temos aqui. Então, é erro de administração, é erro na condução do problema aqui em Butiá. O problema da violência em Butiá não é culpa da Polícia Civil nem da Brigada Militar, na minha opinião. Porque, se fosse assim, Leão teria muito mais homicídios. Teríamos outras cidades aqui na região, Vale Verde, que também tem um número exíguo de policiais. Então, não é... Mas, para te ajudar, tem uma coisa que até hoje a gente não consegue entender. Foi prefeito 2 vezes. Eu concorri a prefeito, em patrimônio que eu tenho, eu declarei. Aqui em Butiá, se tu for ver, já começa aí, aí uma coisa que o copo do Ministério Público. O prefeito atual, se tu for ver, o que ele declarou, ele não tem uma bicicleta. Ele foi vereador, prefeito e prefeito, ele não tem uma bicicleta. O vice-prefeito não tem nem um patinete de roda, entendeu? Mas se é um de nós, ó Miguel, ou tu que declara que tu não tem nada, de repente tu não assume. É uma coisa que eu não sei como é que consegue. É isso que eu queria entender. Aí tu imagina. E aí ele vem e diz que ele tem a polícia na mão dele. Ele tem... eu só puxei esse assunto porque nessa semana, na semana passada, foi para Porto Alegre, audiência. Eu gostaria que algumas coisas aqui em Butiá fossem esclarecidas. Mas sobre essa questão da violência e nesses 2 fatos, esse último fato, talvez tenha sido porque Butiá foi no cenário agora da comunicação nos últimos dias, manchete quanto à questão das câmeras de vídeo, de monitoramento. E aí, então, em seguida já aconteceu um crime. Então, uma cidade que, entre aspas, é bem vigiada, é bem monitorada, não deveria, em tese, acontecer essas aberrações, esses crimes hediondos que estão acontecendo, acredito eu. Então, alguma falha no sistema, na gestão de monitoramento, inclusive, pode ser responsável por essa agora, essa questão da pesquisa, aí pesquisa não, é um dado que consta entre os 10 municípios que tem mais monitoramento, é a relação entre o número de câmeras e a população. Né? E que consta também, ao menos para mim, é que muitas pessoas colocam a câmera interligado com o sistema da prefeitura. Não é a prefeitura que faz. Isso é um conjunto da comunidade. Mas viu que não tem dado resultado. Porque para dar resultado tem que evitar o crime. Tem que evitar o crime. E não evitou. Tá? Se uma pessoa morre, para mim já não funcionou. Tem que repensar. Tá? Mas eu não sou administrador, não tenho o poder, né, de decidir. Então deixamos assim. Mas, Miguel, é um problema a segurança pública para o prefeito? Como é que é administrar a segurança pública? Porque a gente sabe, é uma obrigação do Estado. Mas se o município não der a contrapartida, não der a sua contribuição, não tem segurança. Bom, com certeza. A população, a pessoa que está lá na ponta, para ela não serve esse discurso, né, de tu dizer que isso é com o Estado, é com o governo federal. Ele quer o problema dele resolvido. E o que eu vou falar aqui agora é a experiência de Minas do Leão. Aqui em Butiá, eu não posso entrar assim em maiores detalhes. O que eu posso, a única coisa, a observação que eu quero fazer em respeito ao que foi falado aqui é a questão que o Barata falou sobre se existe realmente alguma coisa com a polícia, tal, alguma investigação de mensagens. O que eu quero dizer é que a gente tem que ter muito cuidado nessas questões das mensagens hoje em dia, porque quem é de nós aqui, ou que não tem um conhecido que teve um WhatsApp clonado, né? Eu pego a foto do Sérgio Fernandes do celular dele, coloco a foto ali, escrevo Sérgio Fernandes e mando uma mensagem para o Adão, chamando o Adão de tudo que é ofensas, e parece que foi tu que mandou. Isso está cheio, né, de exemplos, né, de filhos nossos que têm até para golpe, de Pix, dinheiro, né? Então, enfim, esse cuidado a gente tem que ter, né? Se existe realmente essas mensagens, ou enfim, foi publicado, isso deve estar sendo investigado para ver a veracidade dessas mensagens. Isso é o que eu penso, né? Mas 2 anos... Sim, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa, vamos dizer assim, num primeiro momento, não julgar ninguém, né? A gente tem que, né, ir
Porque eu mesmo já tive um caso da minha filha que teve um celular dela com a foto e mandando mensagem pedindo dinheiro, e não era ela, né? Sim. Então, essa observação que a gente tem que saber. Qualquer um de nós podemos ser vítima desse tipo de situação. Mas quanto à questão aí da segurança, que tu me perguntou, eu te digo que o prefeito do município ele é cobrado mais do que o próprio governador, Sim. que é o responsável da questão toda. E o que o prefeito pode fazer? Eu acredito que, além, principalmente, de cobrar diretamente, né, aos órgãos responsáveis, toda vamos dizer assim, a responsabilidade que eles têm conosco, auxiliar no que é possível. A câmera de segurança, com certeza, é um instrumento muito importante e, em Minas do Leão, pelo menos, eu posso dizer que ajudou bastante. Nós colocamos câmeras de segurança em pontos estratégicos, né? E câmeras que estavam interligadas na questão aí dos veículos, né? No momento ela faz a leitura de veículos que estão roubados ou qualquer outra situação. Mas só um exemplo aqui, ó. Nós tivemos o ex-prefeito de Butiá, o Fernando Lopes, teve o veículo roubado, roubaram o veículo dele. Sim. E ele recorreu às câmeras de segurança, porque a cidade está monitorada. As câmeras não conseguiram identificar nenhum carro. Pois é. É péssima a qualidade. Eu não sei, eu estou dando o exemplo de Minas do Leão. Por exemplo, assim, logo foi colocado o sistema lá, foi feita uma licitação, ganhou a empresa lá, e aí eu estava dando uma olhada. Sim. E o cara falou, qual é o número do teu veículo? Qual é a placa? Eu dei. Ele colocou a placa ali. Aí apareceu, ali no sistema, vários locais ali durante alguns dias que o meu carro passou. Tu passou em tal lugar, eu de olho. Mas eu não sabia que eu estava sendo monitorado. Quer dizer, aquilo ali foi uma coisa que foi uma demonstração, porque não é. Tu não pode expor o cidadão. Sim, né? sim. Mas no caso que a polícia requisita o pedido, né? Tem ali. Tem ali. Então, isso é importante. E a questão aí também, como eu falei, do efetivo, ele é importante também. Porque por mais que o efetivo na rua, ele inibe. Está aí o exemplo que a gente, lá em Minas do Leão, é falado, tem um amigo aqui que está nos acompanhando, quando o POI teve por 15 dias em Minas do Leão, Butiá e região, fazendo alguma investigação que eles estavam fazendo. Não tem ocorrência. Terminou o pessoal, vamos falar no popular aqui, não teve o vagabundo, não enxergava vagabundo na rua. Né? Eles chegavam e intimidavam mesmo. E o pessoal ia para casa, para onde é que eles iam, não sei. Agora, o policiamento ostensivo, ele funciona assim. Não resolve o problema? Claro que não resolve. Mas ele, além de dar a sensação de segurança, ele inibe muita coisa que pode acontecer. E colocar a questão de segurança não é só a segurança pessoal particular do indivíduo. É a questão do funcionamento da cidade como um todo. Vamos lá. Aqui em Butiá, quantos barzinhos nós tínhamos? Quantos barzinhos nós temos funcionando hoje? Não dá para sair à rua. As pessoas dizem, eu não sinto segurança em sair à rua. O barzinho não funciona. As pessoas preferem ficar em casa. Né? Então, eu digo, os prejuízos para o município são imensos, imensos. A Dom Cleito queria falar? Não, na realidade, aproveitando a deixa da fala do Miguel, essa questão do patrulhamento ostensivo dentro da cidade é importante. Claro que nós também temos que contar com outros fatores determinantes também, que seria a questão de oportunidades para as pessoas, porque nós temos uma violência muito grande instaurada na cidade por falta de oportunidades. Então também nós temos que ver isso. Por que o vagabundo está na rua? Né? Qual é o que o executivo, o gestor público está fazendo em relação a isso? Muito importante o patrulhamento. Outra questão, luminosidade, uma coisa simples. A cidade tem que ser iluminada para poder caminhar com segurança de noite. Eu aprendi numa... E é uma coisa simples, né? Quando eu falei em iluminado, só te interromper um pouquinho. Quando nós fundamos a ONG Butiá Cidade da Paz, aqui, não sei se tu lembra, foi em 2008, nós não tivemos, durante 3 anos que existiu a ONG, nós não tivemos nenhum assassinato, nenhuma morte violenta em Butiá. Mas aí eu me lembrei de uma frase que me disseram, vagabundo, bandido, é que nem morcego, não gosta de luz. Bota a luz, eles somem. Exatamente. E aonde tu tem a movimentação de pessoas, também, isso é muito importante. E os locais públicos que nós temos hoje na cidade, muitas vezes não são tomados pelas famílias.
pelas pessoas de bem. Aí quem é que vai para esses locais públicos? Muitas vezes, não quero ser taxativo, mas pessoas que não são tão do bem assim e que podem trazer a bagunça, podem trazer a anarquia e fatalidades. Então nós temos que ter policiamento ostensivo? Devemos. Né? E hoje o Butiá tem guarnição no sentido de armamento, de veículos, mas falta o efetivo, ok? Mas nós precisamos de uma cidade iluminada, nós precisamos de ambientes que as pessoas se sintam, e aí já foi falado aqui, tranquila, segura, os bares, as festas na cidade. Quem tem a tranquilidade de ir num bar? Porque a qualquer momento tu pode ser atingido por uma bala perdida, então é muito complicado. Mas são N fatores que contribuem, que constroem a segurança, né? E aí, muitas vezes, a gente vem, o efetivo é importante, mas a gente sabe que, infelizmente, o Estado não consegue nos atender com o ideal. Não consegue e não vai conseguir, né? Aí nós vamos ter que partir para outras situações, digamos assim, umas soluções caseiras que a gente possa fazer em casa para tentar minimizar, diminuir. Nunca nós vamos conseguir efetivamente exterminar com isso. A solução caseira, e o Miguel é prefeito, está aqui ao meu lado, eu acho que uma das soluções para evitar o aumento da criminalidade é evitar que esse jovem vá para a criminalidade. E isso o prefeito pode fazer, através de programas, diferentes programas, não as coisas que nós estamos vendo aqui em Butiá, mas programas que realmente atinjam, né, o seio da família, a família, que dê oportunidade para que eles possam conviver em família, em harmonia. Do jeito que está aqui, não tem condições. A tendência agora mesmo é um projeto que vai ser muito importante, já está rodando, que é o seguinte: o governo federal vai investir no jovem, tá, que for fazer, que tiver comprovado que está fazendo um curso, que está se aperfeiçoando, está estudando, R$500. Esse projeto, entendeu? Não me interessa que partido é um projeto bom, porque tem que tirar esse jovem da rua. Eu vou te dar um exemplo, Miguel. Eu sempre digo assim, a minha família agradece muito. Hoje não existe mais, o Expresso Mineiro 2X. Nós era 9 irmãos e eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu assinei a minha carteira com um salário mínimo, que eu podia ganhar meio salário mínimo, ainda naquele tempo tinha uma lei, que deu o salário de menor. 2 meses depois que eu assinei a carteira, veio uma lei que não poderia mais ninguém ganhar menos que o salário mínimo. Então o que eu digo? Se eu não tivesse, naquele tempo que nós que fomos criados, né, professor, e chamavam a Vargem ali, com muito orgulho, nós fomos criados ali. Mas se eu não tivesse, eu estava ocioso e não tivesse uma chance de pegar essa empresa, me botar lá e colocar lá com 14 anos, o que seria de nós? Essa é a pergunta. Miguel, nós estamos quase no final do programa. Eu deixo para ti fazer as tuas considerações finais e uma avaliação da questão, esse momento que nós estamos vivendo pré-eleitoral, mas nós temos também, termina a eleição aqui no Brasil, começa outra. Termina a eleição, começa outra. E eu não sei, tua candidatura, tu não foi a deputado estadual e a prefeito. Bom, eu acho que, falando da eleição agora que nós estamos vivenciando, daqui a um mês, né? Menos de um mês, né? Menos de um mês. 20 poucos dias. 22 dias praticamente. O que eu quero... Eu hoje ainda estava falando com os amigos aí, questão... Quando a gente estava na prefeitura, a gente focava muito na campanha de deputado, eu, particularmente, né? E deixava um pouco o governador, e até, eu confesso isso. Por quê? Porque estava um ponto no Brasil que a gente pensava, é tudo a mesma coisa, tanto faz ganhar fulano como Beltrano, porque vamos dizer assim, se preparou o eleitorado, o eleitorado foi induzido a pensar que era tudo a mesma coisa. E hoje eu vejo que não é a mesma coisa, né? Existe uma diferença muito grande entre pessoas que estão concorrendo, entre ideias e ideologias. Cada um, eu sempre digo isso, né? Com respeito e com educação, a gente pode divergir em tudo que se pensa que eu e tudo. Sim, claro. Mas é possível isso. Agora, quando se falta o respeito, quando se baixa o nível, quando parte para a agressão, pessoal, bom, aí a coisa é outra situação. E o que eu quero chegar nesse seguinte ponto, Sérgio. Hoje, para mim, a eleição para presidente, ela é a mais importante de todas, sem dúvida nenhuma. E antes eu pedia votos para o meu deputado, como eu dizia, porque era importante. Hoje eu vejo que o presidente é muito mais importante
que qualquer uma eleição, porque o Brasil hoje vive uma divisão de caminhos. Ou nós vamos retroagir ao que se vimos aí há um tempo passado, e tudo aquilo, eu falava há pouco tempo também sobre isso, né? Pessoas que cobravam da gente, e cobravam com razão, uma diária, né? Olha, essa diária que foi para tal e tal lugar, é dinheiro público. Pessoas que cobravam da gente transparência, pessoas que cobravam da gente a nossa vida pessoal, minha particularmente, coisas que tudo que eu vivi na minha vida está declarado no meu imposto de renda. Pessoas que mesmo assim iam no meu imposto de renda cobrar. Bom, eu sou um homem público, eu tenho que dar. Mas essas pessoas que eram tão taxativas pela honestidade, eram tão taxativas pela transparência, hoje apoiam candidatos, né, que... Não são tão limpos assim. Não são tão limpos, não. Foram condenados nas 3 instâncias e só estão concorrendo hoje por uma manobra, né? A gente sabe disso. Eu não quero isso de volta, né? Eu não quero. Agora, muitas pessoas podem achar que isso aí é normal, mas, ou que não existiu. Eu considero que existiu e que o Brasil não pode voltar nesse sentido. Bom, a outra opção pode não ser a melhor de todas, pode, mas administrou o Brasil num dos períodos piores da sua história, com a pandemia, com a guerra que vivemos hoje, né? Os alimentos subindo porque, felizmente, o agricultor não ficou em casa, felizmente, porque se o agricultor ficasse em casa, não é o alimento que não estaria caro, não teria alimento. Não teria alimento, né? E hoje vivemos esse período e que a maioria dos países do mundo tem inflação maior que a nossa, tem desemprego e o Brasil é um dos poucos ainda que está se salvando. Então eu acho que esse é o grande momento, né, da gente decidir nosso futuro, nossos filhos. E depois, claro que vem a eleição municipal. A gente não participou aí agora dessa eleição, mas a eleição do município o ano que vem, daqui a 6 meses, está todo mundo falando na eleição do município. Pré-eleição. Exatamente. É o ano pré-eleição. Então, a gente vai participar, Sérgio, até porque eu ainda me considero, não sou nenhum jovem, mas ainda tenho Tem lenha para queimar ainda. Futuro pela frente. E o que é mais importante, a gente tem energia e tem experiência, né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente tem muita energia, muita vontade, mas ainda não tem a experiência. E depois, quando o tempo passa, a gente tem a experiência para ensinar, mas não tem mais a experiência para agir, né? Então, é um momento muito importante da vida quando nós temos as duas coisas juntas. Mas essa experiência tua já definiu qual a cidade que vai concorrer? Não, isso aí não é uma candidatura, não depende só da gente, viu? Nunca depende só de uma pessoa, porque não existe um candidato de um só. E eu agora nessa manifestação aqui do dia 7, o pessoal, a gente estava aqui em Butiá, eu vim aqui, né? Inclusive o Fatim, que é o grande incentivador aí do local lá, ele dizia isso para mim. Eu digo, olha, eu já vi gente querer concorrer e não ter apoio, e agora eu estou vendo gente tendo apoio, né? Então só falta querer concorrer, e eu acho que é isso que precisa. Uma candidatura tem que ter as duas coisas, tem que ter a vontade e tem que ter apoio. Nenê Ventura, que mora aqui nessa rua, na Marechal Floriano, me disse que, dependendo da eleição, a próxima para prefeito, ele vai voltar a se chamar Almeida de novo, mas vamos ver. Eu chamo ele de meu parente, né? Agora ele está no lado bom, viu? Eu encontrei ele ali no retorno de agora, está no lado certo. Mas só para pegar um gancho antes de passar para ele aqui, sabe, Miguel? Então, para ti, já encerrando. Já passamos de... Quando tu falaste, eu mesmo, muita gente me achava que eu tinha aquela queda para PT. Nunca votei no PT, nunca votei. E fui o cara mais ferrenho para o nosso sindicato dos mineiros nunca entrar em CUT-CGT, que era um braço da esquerda. Tá? São tudo pelego, eu sempre disse. E uma coisa, Sérgio, que até hoje eu quero aqui dizer, e me proponho,
Porque quando saiu a reforma trabalhista, eu tenho uma coisa, antes de falar, eu vou ler, reler. Eu convido todo sindicalista e não achei um. Porque ele só disse que está ruim. Dizer que está ruim, Miguel, é fácil. Eu chego aqui e digo que está ruim, largo ao vento. Prova que a reforma trabalhista ela é ruim. Tem pontos que teria que ser discutido. E aí eu pergunto para eles, onde é que estavam as centrais sindicais, onde é que estava a CUT, CGT, que quando estavam fazendo a reforma trabalhista, eles não se fizeram presente para discutir. Tem que melhorar aqui, tem que fazer isso. Simplesmente se absteve. Saíram fora. Então tem que ficar quietinho. Mas isso é uma coisa que em tempo aqui... Nós vamos ter. Vamos ter. Adão Cleito. Pois é. Quem cala consente, né, Barato? Muitas vezes as pessoas se omitem do seu compromisso, da sua vocação, né, ou da necessidade, de repente, de um movimento, ou de um partido, ou de uma cidade. E eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite de estar aqui com vocês. Acredito que foi muito proveitoso esse momento. Agradecer a comunidade que com certeza está nos assistindo e vai nos assistir por muitas vezes. E a gente procura trazer uma motivação. Muitas pessoas estão assim hoje cabisbaixas, cansadas de tudo que já viram e já vivenciaram na política ou na politicagem que ainda se teve e é muito presente entre todos os momentos da situação eleitoral brasileira. Mas eu acredito que nós podemos melhorar, que nós podemos mudar. Eu sou muito otimista nesse ponto. Não sou nenhum visionário, eu sou muito pé no chão, acredito nas oportunidades, acredito que o cavalo encilhado passa uma vez e a gente tem que montar para depois não ficar pensando que foi o meu momento e eu não aproveitei. E a gente, quando é soldado de uma instituição, de um partido, de uma associação, de um movimento, a gente tem que aproveitar as oportunidades para fazer o que é diferente, para fazer o que é melhor, para mudar uma realidade que muitas vezes eu ajudei a reclamar e que naquele momento eu tenho a oportunidade de apresentar um projeto, de apresentar uma solução para aquele problema. Então, estes momentos de construção é que nós devemos nos juntar, nos reunir, deixar muitas vezes a minha bandeira partidária de lado e ver o que é melhor para mim e para a minha região. O que está faltando para nós. E seguir e dizer, não, eu vou apoiar uma candidatura, eu vou apoiar uma pessoa, eu vou apoiar um projeto, porque é bom para a nossa região, é bom para a minha cidade, é bom para mim também, mas em primeiro lugar o coletivo. E essa construção que se faz e que o gabinete do professor Adão Cleiton fez e está fazendo e vai fazer ao longo desses 4 anos e que a gente, enquanto soldado do partido também, o Barata está aí que não me deixa mentir, está fazendo e acreditamos na possibilidade de melhorar, de apresentar propostas e coisas que venham de encontro às nossas necessidades e às nossas demandas. E para Butiá e região, eu acredito que o mais importante é hoje, sem medo de ser feliz. Se tiver que mudar, se tiver que apresentar algo novo para todo o Estado, apresentemos agora, não deixemos para a próxima eleição. Ok. Nós encerramos assim o programa Atualidade e Entrevista dessa semana e convidamos você, continue assistindo a programação da TV Atualidade, a nossa TV aqui da região.